Aleluia, amém. Vamos, deixa a sua Bíblia aberta, por favor, lá em Lucas 14. Aleluia, nós te amamos, Jesus. Como é bom estarmos aqui, Jesus. Como é bom estarmos aqui. E semana passada o pastor compartilhou conosco João 13, amém? João 13, quem estava aqui ou então quem estava nas casas, João 13, aquela passagem maravilhosa, quando Jesus prepara uma mesa, chama os seus discípulos e fala: agora eu vou lavar os seus pés. Deus vem à terra e fala assim: deixa que eu vou lavar os seus pés aqui. Jesus é maravilhoso, amém, igreja? E Jesus chamou os seus discípulos para aquele lugar chamado mesa. E aí, Dri, hoje não teve como preparar a palavra sem lembrar de você. Não teve como preparar a palavra sem lembrar da Dri falando o poder da mesa. E Jesus chamou os discípulos para a mesa. E naquele lugar ele ensinou os seus discípulos a servir uns aos outros. Amém, irmão? Mesa é lugar de aprendizagem. Mesa é lugar de servir. Amém? E a gente vai falar um pouco disso e algo que eu sinto no meu coração é que Deus está chamando a igreja para a mesa. Ah, mas é a eclésia? Não, é a igreja, é o corpo dele. Nós temos visto irmãos que têm caminhado com a gente, igrejas que têm caminhado, se movimentando da mesma forma. E não é porque um está copiando o outro, não, é porque Deus está chamando o seu povo para se reunir em volta da mesa, algo que se perdeu. E aqueles que têm ouvido, ouça o chamado, o convite de Deus para a mesa, amém? E a gente vai falar um pouquinho disso. E lá em Lucas 14, que a gente abriu, a partir do versículo 15, Lucas 14, a partir do 15, Jesus fala uma parábola, amém? E ele diz assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois já está tudo preparado. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo prepará-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Aleluia, glória a Deus, amém? Que parábola maravilhosa. E se você for olhar o contexto, o começo do capítulo 14, Jesus tinha ido participar de um momento, de uma refeição na casa de um fariseu. Ele foi convidado. Eu não sei se foi no almoço, eu não sei se foi na janta, mas foi para uma refeição e ele estava lá naquela casa. E naquela mesa,
naquele lugar, no momento da refeição, tinha um homem que estava enfermo, com o corpo inchado, e Jesus curou aquele homem. Nesse ambiente de mesa, meus irmãos, Jesus estava na mesa, na casa de um fariseu, e nesse lugar tinha um homem enfermo, e Jesus curou ele naquele lugar. E as pessoas que estavam na mesa, uns julgaram ele. Naquele mesmo ambiente, Jesus começou a observar que tinha pessoas escolhendo lugares, pessoas querendo sentar nos lugares mais importantes da mesa, nos lugares mais honrados da mesa. E Jesus vendo aquilo, contou, deu uma orientação, falou assim: não, quando você for convidado, não busque os lugares de mais honra, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Irmãos, tudo isso nesse momento de mesa, na casa desses fariseus. Eu não sei se isso durou o dia inteiro, ou se isso foi em 2, 3 horas, mas como estava movimentada essa mesa, como estava divertida essa mesa. E aí, nesse ambiente, um cara se empolgou e falou assim: feliz o homem que comer da mesa do Senhor no reino de Deus. Eu fico imaginando esse cara ali, vendo Jesus curar um homem que estava com o seu corpo inchado, Jesus dando palavras de sabedoria ali. Eu vejo esse cara e falo assim: meu, que maravilha, como é bom estar na mesa com Jesus aqui na terra. Imagine no reino dos céus, imagine no reino de Deus. Eu vejo esse cara se empolgando ali, falo assim: meu, feliz é sentar na mesa com Jesus. E aí Jesus pega o gancho e ele conta essa parábola. Ele fala assim: calma aí, vamos lá. E aí ele começa a falar desse texto, de que um homem preparou um banquete. Em Lucas 22 vai falar da mesma parábola, irmãos. E em Mateus vai falar que esse homem era um rei que preparou um banquete. E Jesus começa a falar essa parábola e diz que esse homem preparou o banquete e mandou chamar os convidados. Amém? E aí os convidados começou a dar diversas desculpas para não estar presente nesse banquete. Poxa, mas em Mateus 22 relata que esse homem não era qualquer homem, esse homem era o rei convidando para o banquete. Mas os convidados deram bastante desculpa para não estar presente. Então, depois desse declínio no convite, o rei começa assim: vá pelas ruas, pelas vielas, chame os pobres, os cegos, pobre nu, e tragam para o banquete. Por quê? Porque a palavra diz que o banquete já estava preparado. Amém? E esse texto, Deus, ele está ali na mesa com um monte de judeus que o rejeitavam, e claramente Jesus está direcionando isso para aqueles judeus que estavam rejeitando ele como Cristo. E esses convidados que rejeitaram eram esses judeus. Mas essa parábola também se aplica a nós, amém, irmãos? Da mesma forma que ele falou assim: tudo estava preparado, tudo já estava preparado, na parábola diz, Jesus, quando ele foi na cruz, ele falou assim: está tudo consumado. E da mesma forma que aquele homem preparou um banquete, Jesus já preparou tudo para nós, irmãos, porque já está tudo consumado. Então essa parábola sim se encaixa totalmente a nossa vida hoje, porque Jesus já preparou tudo para nós, e Ele nos convida para um banquete, que está tudo preparado, e nós podemos ser como esses convidados, que rejeitaram esse convite, rejeitaram essa mesa farta, essa mesa preparada. Amém, meus irmãos? Então Jesus, ele veio aqui e sim, preparou uma mesa para nós. Ele preparou uma mesa, e nessa mesa tinha um cordeiro. Nessa mesa tinha
pão, que é o próprio corpo de Jesus. Nessa mesa tinha vinho, que é o próprio sangue de Jesus. Tudo preparado. E Ele nos chama para sentar nessa mesa e comer em memória dEle. Amém? Jesus já preparou essa mesa para nós, da mesma forma que esse homem preparou um banquete. Jesus preparou uma mesa. Tudo está consumado. Amém? Glória a Deus. E toda vez que nós estamos nessa mesa, com 2 ou 3 reunidos, Ele se faz presente. Toda vez que nós aceitamos e dizemos sim a essa mesa e nos juntamos a 2 ou 3 pessoas, Ele se faz presente, igreja. O Cordeiro se faz presente na mesa. Uma mesa farta. Glória a Deus. E esse homem fez um convite, irmãos. Ele fez um convite. E quando a gente lê os evangelhos, constantemente nós vemos Jesus nos convidando. Todos que têm sede, venham. Vinde a mim, vós os que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde. Jesus constantemente fez esse convite, e constantemente Ele faz esse convite para nós. De se assentar à mesa, e nessa mesa, a parábola diz, e Jesus nos garante que tudo está preparado. Tudo, igreja. Tudo que nós precisamos está nessa mesa. Tudo que nós precisamos está nessa mesa. Eu não vou ser coach agora, pastor. Tudo está nessa mesa. O problema é que a gente quer coisas que não é o que Deus quer dar para nós. E isso não vai estar na mesa. Mas está tudo preparado. Nesse banquete está tudo preparado. Tudo que nós realmente precisamos tem nessa mesa. Amém? Glória a Deus. Essa é a boa nova. Jesus nos convida para um banquete, ao invés de comer comida de porco. Ele nos convida a sentar à mesa com o Pai, ao invés de comer migalhas. Essa é a vida, esse é o Evangelho, igreja. Esse é o Evangelho. Ele convida aqueles que não merecem para sentar à mesa com o Pai. Uma mesa onde nós temos tudo que nós realmente precisamos. Tudo que Ele já preparou para nós de antemão. Aleluia. Aleluia. Então Deus nos convida para essa mesa, amém? Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho da mesa, amém? Glória a Deus. Então o texto nos fala que Deus preparou um banquete, uma mesa com muitos lugares, amém? E o que é a mesa? Eu até coloquei aqui, o que é a mesa, igreja? Óbvio que ele não está falando de uma mesa de madeira, não. A mesa é o lugar de comunhão, é o lugar de partilhar, é o ambiente de partilha, é o ambiente de servir, é o ambiente de provisão. Isso é a mesa. A mesa é lugar onde nós somos saciados, onde nós somos satisfeitos, amém? Nossos anseios. E o que tem na mesa, igreja? O que temos na mesa? O que tem na mesa? Sabe o que vem na nossa cabeça? Quando a gente fala de mesa, a gente só pensa em comida, né? Ah, tem pão, tem feijoada. Mas irmãos, na mesa tem pessoas. Tem gente na mesa. Tem seres humanos na mesa. É que a gente, nossa cabeça só vem a provisão, só vem um banquete. Mas não, tem pessoas, tem gente. Tem pessoa pegando o pão que você queria pegar. Tem gente na mesa. Amém, irmão? Tem comunhão, tem família na mesa. Ao redor da mesa tem família. Tem o pai dando bronca no filho que derrubou o copo. Tem família. Não é só a provisão. Amém? Então Jesus nos chama para esse lugar onde tem provisão, tem mantimento
Mas tem pessoas, mas tem gente do nosso lado, tem irmãos, tem seres humanos defeituosos. Da mesma forma que o Senhor conta aquela parábola do filho pródigo, que ele tira o filho pródigo daquele lugar onde comia comida de porco, o filho volta para a casa do pai, e chega na casa do pai e tem um irmão que está invejando ele. Amém? Na mesa tem gente, e nem todo mundo está amadurecido. Amém? Glória a Deus. Nessa mesa tem toda tribo, língua e nação. Venham. Amém? Glória a Deus. Ou seja, não existe um evangelho solitário. Não existe. Deus faz o solitário viver em família. Não existe uma mesa, acho que na nossa cabeça vem assim, é uma mesa grande que Deus preparou para nós. Você está aqui nessa ponta da mesa, Deus está lá e só tem nós, eu e Deus nessa mesa. Não, não existe isso. Não existe um evangelho solitário. Quem te empurra para a solidão não é Deus. Deus te empurra para a comunhão. Amém, irmãos? Para a solidão não é Deus, pode ser qualquer outra coisa. Deus, ele te empurra para o meio de gente. Deus te empurra para o meio de pessoas, aonde você vai ter tudo que você precisa. Quer perdoar, quer amar, quer ter domínio próprio. É nesse ambiente de mesa. Toda tribo, língua e nação ali junto, sendo abençoados. Ah, Jesus. E aí eu queria atacar um pouco esse nosso pensamento individualista, que é o pensamento dessa era, irmãos. Amém? É um pensamento individualista. Eu quero ser o primeiro, eu quero estar no lugar de honra, eu quero estar por cima. Esse é o pensamento dessa era. E Jesus, ele vem apresentar um evangelho, o oposto disso, que o menor é o maior, que o que serve é o Senhor, o que se humilha é exaltado. Jesus vem apresentar isso pra gente. Mas nós vivemos em um meio onde existe esse pensamento individualista, até mesmo na igreja, irmãos. Até mesmo na igreja. A minha mesa, a minha vitória tem sabor de mel. O meu. Esse tempo atrás, a gente ia louvar aquele louvor conhecido. Eu vou te buscar até... Eu amo sempre amei essa música, cantava aqui quase todo domingo. Mas teve um dia que a gente estava aqui, e aí antes de entrar no refrão a minha vontade é ser para sempre só eu e você. Eu falei, caramba. Eu olhei para a pastora assim, não dá para cantar isso. Não dá para cantar isso. Não é eu e você, Deus, é nós. Não existe a eternidade inteira, é eu aqui, Deus ali, e só tem nós. Não existe. Tem que ter mais gente na mesa. É como se eu pensasse que, uau, eu sou a última bolacha do pacote aqui. Não, meu irmão. Deus, ele olha aqui, ó, o coletivo. Vai estar com mais gente. Se você não quiser estar junto com gente, meu irmão, é difícil até ser salvo, porque vai ter muita gente com você lá. Amém? Então nós temos esse pensamento individualista. Às vezes a gente olha algumas coisas na Bíblia, né? O bom pastor, ele prepara uma mesa, né? Amém? A gente gosta, né? Salmos 23, o Senhor é o meu pastor. Tipo assim, ele é só meu pastor. Ele prepara uma mesa só para mim. Não! Ele é o nosso pastor, meu irmão. Ele é o nosso pastor. A pessoa de Davi ali não é só você.
A pessoa de Davi ali é o Kleber, é o pastor. Ele é o nosso pastor. E ele prepara uma mesa para nós. Amém? Jesus. Que o Senhor venha tirar essa mentalidade desse século, do eu, do umbigo, do meu. Amém? Glória a Deus. Te amamos, Jesus. Amém? Glória a Deus. O que mais nós temos nessa mesa, irmãos? Irmão, a mesa é um lugar maravilhoso. Estar na mesa é maravilhoso. Estar na mesa da comunhão cristã, aonde Jesus é o centro, é maravilhoso. É maravilhoso. E o que mais nós temos nessa mesa? Um pouco antes, Jesus curou um enfermo na mesa. Um pouquinho antes, ele curou um enfermo na mesa. Mesa é lugar de cura. Mesa é lugar de provisão. Quer ser provido? Esteja na mesa. Mesa é lugar de perdão. Mesa. E às vezes nós não temos isso porque nós não estamos na mesa. Nós desvinculamos a pessoa de Cristo com o corpo. Não, o corpo de Cristo, Cristo está ali no meio. E nesse lugar onde Ele está, existe cura, existe provisão. Amém? E essa provisão pode vir através de um irmão. É que a nossa cabeça é muito espiritual às vezes. Tipo assim, não, Jesus tem que vir lá do céu e vir aqui pagar minha conta. Não, Ele usa o corpo dele, chamado igreja. Amém? A gente tem uma cabeça muito espiritual às vezes. Não, Jesus tem que vir, né? Sim, Ele sabe a tua conta bancária, Ele sabe. Mas Ele vai usar gente. Ele vai usar gente, pessoas falhas de carne e osso para te abençoar. Amém? E essa pessoa está na mesa. Essa pessoa está na mesa. Amém? Aleluia. Mesa é lugar de libertação. Lembra aquela mulher? Jesus estava onde? Na mesa. E ela veio e falou: Senhor, liberte a minha filha, que é endemoniada. Aí Jesus falou assim: não, mas não é justo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela falou assim: não, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Aí ele quebrou Jesus. Mesa é lugar de libertação. Que é libertação, meu irmão? Mesa. Um outro ponto que eu pus aqui, que é o ponto que eu sinto que é um que mais está pulsando nesse momento. Mesa é lugar de prática. Mesa é lugar de prática. É como se Deus pegasse e falou assim: agora você vai praticar tudo que você está ouvindo. Agora você vai viver na prática tudo que você tem lido. Na mesa. Por quê? Porque ser crente na igreja, quando eu não entro em atrito com meu irmão, é mais fácil. Mas na mesa, eu vou ter que praticar os dons do Espírito. Eu vou ter que ser manso. Às vezes eu estou na Beth lá, o Davi me atrapalha no louvor, na oração, eu tenho que ser manso. Porque, né? Lá a Beth vai conhecer um pouco melhor do Kleber. Ih, esse irmão aí... meio bravo, pensei que ele era paciente, né? Por quê? Porque a mesa revela, irmãos. A mesa revela. A mesa, Jesus, você Judas, estava na mesa. Ele sabia quem era Judas, porque Judas estava na mesa. Na parábola de Mateus, essa mesma parábola fala que tinha um homem ali que estava com umas vestes que não eram dignas de estar ali. E o Senhor pegou e falou assim: tira ele e põe para fora. Por quê? Porque na mesa se revela quem você é e o que você tem vestido, do que você está revestido.
Na mesa. Mesa não esconde, irmãos. Mesa não esconde. Melhor ainda, é o netão, fala assim, vem na minha casa. Porque aí você está na casa do cara. Você vai ver lá, poxa, irmão, você entra na intimidade dele. Amém, irmãos? O poder da mesa, amém, André? O poder da mesa. A mesa é poderosa. E eu creio que Deus está nos levando para a mesa, está nos convidando para a mesa, para realmente para a gente pôr em prática tudo que a gente estudou, tudo que a gente tem ouvido, lido. O problema é quando eu me encho de coisa e não consigo pôr em prática. E Deus fala assim, não, agora vamos pôr em prática. Amém? Eu creio que nós estamos como igreja hoje nesse momento. É tempo de pôr em prática, amém? Aleluia. Deixa eu contar uma experiência minha. Eu entrei em 2020, eu e a Tainá, a gente entrou com o sentimento que essa década de 2020 a 2030 seria um período de aprendizagem pra gente. A gente entrou de preparo, de se preparar, de aprender. Aí eu falei assim, opa, ou seja, eu vou estudar muito, eu vou me preparar demais, eu vou entrar em curso, eu vou fazer isso, eu vou ler 5 livros por mês, eu vou... Ótimo! Aí vem 2020, nasce o da visão. Aí, aquele tempo lá, já perdi bastante. Aí, nasceu a Sarinha. Aí eu falei, meu Deus, eu não consigo fazer nada. Eu não tenho tempo para nada, Jesus. Me ajude. Aí agora vem a Beth. Eu falei, meu Deus, agora lascou, não tenho mais tempo para nada. E aí, esse tempo eu estava meditando e Deus colocou no meu coração, é tempo de aprendizagem. É tempo de se preparar. E como é que você aprende? Na mesa. Família. Então, o que eu estou aprendendo? Eu estou aprendendo a ser família. Eu estou aprendendo a ser um pai. Eu estou aprendendo a viver como uma família. Na minha casa, na casa da Beth, eu estou aprendendo a ser família. Deus está me ensinando, né? Então eu falei assim, Beth, é no mínimo 10 anos que eu vou ficar lá. Vai ter mais 8 anos aí, talvez. Então, é no mínimo isso. É uma sementinha, não é uma plantinha que vai nascer um ano, não. Sem pressa. Deus é bom, amém? Glória a Deus. Voltando para o texto. E aí, aqueles convidados começaram a dar um monte de desculpa. Né? Um falou que tinha comprado um campo. Outro falou que tinha comprado juntas de boi. E o outro tinha casado. Aí, Léo, vigia. Amém? O outro tinha casado e falou assim, não posso ir porque eu casei. Amém? Amém? Mas, irmãos, vamos lá. Comprei um campo. É bênção. É bênção, né? Quem gostaria de comprar um campo? É bênção. Comprei juntas de boi, Netão. É bênção. É bênção. Léo, casou. É bom ou não é? É bênção, é vitória. Tudo coisa boa. Que foram usadas como desculpa. Tudo coisas maravilhosas que foram usadas como desculpa. Família, serviço, os interesses, tudo bênção, irmão, tudo bênção. Mas que foram usadas como desculpa para não comparecer a um convite do rei. Ah, irmãos, tá errado. Tá errado. Está errado. O que tem nos impedido de estar nesse lugar? O que tem nos impedido de estar na mesa, irmãos?
Tudo que você precisa está nesse lugar, está na mesa. Está na mesa. E o que tem te impedido e o que tem nos impedido de estar nesse lugar de comunhão? O que tem nos impedido de sentar na mesa, irmãos? E eu lendo esse trecho, eu me lembrei de Mateus 24, o sermão do fim dos tempos, aonde Jesus diz, eu acho que quase toda vez que eu subo aqui eu falo isso: nos últimos dias serão como os dias de Noé. Casavam, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. Eles estavam fazendo coisas boas, coisas lícitas, que foram usadas como desculpa e não entraram na arca. Então as bênçãos que Deus nos dá não pode servir de desculpa, irmãos. Amém? Todas as bênçãos que Ele nos dá não pode servir de desculpa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E falando de Noé, eu gosto de um rapaz do Mevan lá dos Estados Unidos, que é o Rafael Conrado. E ele fala assim: a mesa é a arca dos últimos dias. Da mesma forma que Noé preparou uma arca no tempo do dilúvio e salvou a sua família, a mesa nos nossos dias é um instrumento de Deus para salvar a nossa família. Amém? A mesa é o instrumento de Deus para salvar a nossa família, para guardar a nossa família nos últimos dias, porque vai vir chuva, e a mesa é esse instrumento. Obviamente que existe essa mesa de comunhão entre a gente, igreja, mas na sua casa também tem que ter uma mesa. Você tem que fazer uma mesa com seus filhos. Você tem que ter uma arca preparada na sua casa, um barquinho ali, para quando vir chuva você estar preparado com seus filhos. E isso a sua mesa tem que ser um lugar de palavra. A tua mesa tem que ser um lugar de culto com seus filhos. Os teus filhos têm que estar ali ao redor da mesa, vendo o seu pai orar, a sua mãe orar. Isso é a arca dentro de casa, irmãos. A gente na verdade agora a gente está como igreja indo para uma segunda etapa, que é fazer com os irmãos. A primeira etapa é fazer em casa. Amém? Glória a Deus. Então esses irmãos começaram a dar um monte de desculpa. E a gente poderia focar bastante nessas desculpas, amém? A gente poderia ficar aqui, porque a gente é fera em dar desculpa. Então a gente podia ficar aqui, falando das desculpas e focando nisso. Mas eu creio que o nosso foco tem que ser no maravilhoso convite de sentar na mesa. Porque se eu não entender quão maravilhoso é esse convite de estar neste lugar que é a mesa de comunhão que Jesus preparou para nós como igreja, se eu não entender o quão bom e que tudo está nesse lugar, não adianta, eu não vou comparecer. Se você não entender quão importante é, quão gracioso é e o quanto você vai ser transformado nesse lugar, não adianta falar da desculpa. Você tem que entender, e nós temos que entender como igreja, que lugar maravilhoso, que lugar precioso. Dan, é precioso ou não é, Dan? Como é que está lá? É precioso. Nós temos um convite incrível, igreja. Esse é o convite da graça. Existe um lugar aonde você que não tem dinheiro pode vir comer. Você que é pobre, cego e nu pode vir e você vai estar em um lugar de igualdade com seus irmãos. Na verdade, aquele irmão do seu lado, ele vai te considerar superior a ele, porque é isso que Jesus nos ensinou, isso que Paulo nos orienta como igreja.
Olhe para o seu irmão e o coloque acima de você. Imagine você em uma mesa aonde um olha para o outro e fala assim, não, você tem que comer primeiro, não, deixa que eu te sirvo, não. Onde todos colocam o outro como superior. Que lugar maravilhoso. Essa é a mesa de Jesus. Essa é a mesa onde Jesus é o centro da mesa. Amém? Então, vamos dar um pouquinho mais de foco nesse convite da graça. Vamos ler a partir do versículo. Vamos ler de novo o versículo. Depois da desculpa, voltando no 21. Depois do irmãozinho que casou, fala assim: voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, o que o senhor ficou? Irado. Só para finalizar a parte da desculpa, as nossas desculpas deixam o nosso Senhor irado. Amém? E a gente fecha a desculpa. Amém? A nossa desculpa deixa o nosso Senhor irado. Ah, mas Deus ira. E muito. Glória a Deus. 21. Voltando o servo contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o senhor ao servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Amém? Que convite maravilhoso. E aí Jesus, ele começa, o Senhor da casa, ele fala assim: vai, chama os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. E essa passagem ele está direcionando sim aos judeus. E lá em João 11, 12 ele fala assim, que Jesus veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. E diz: contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito do quê? De se tornarem filhos de Deus. Então, meu irmão, aqui entra a gente. Nós entramos aqui. Aqui entra a graça imerecida, o convite imerecido de Jesus a nós. Irmãos, nós não merecemos esse convite, mas mesmo assim Ele nos convida. Nós não fizemos nada para merecer. E Jesus, com o seu gracioso amor, Ele nos convida para esse lugar. Nós que éramos pobres, segue nu, nós que estávamos cansados e sobrecarregados, Jesus fala: vinde a mim. É pra gente, irmãos. É aqui que eu entro. É nesse convite que eu entro, quando Ele vai lá para os pobres, para os aleijados, para os cegos. E essa graça chegou até nós, essa graça chegou à igreja. Ah, Jesus. E Ele nos chama, irmãos, e através da cruz Ele faz esse convite a nós, para se assentar à mesa. E a passagem que me vem à memória é a passagem de Mefibosete. Quantos lembram? Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul. Davi fala assim: tem alguém da família de Saul ainda vivo? Vai lá, busque esse rapaz. E aí achou Mefibosete, um homem que estava aleijado, porque uma ama deixou ele cair. E Davi chama ele, e ele vai com medo, e Davi fala assim: vem, eu vou restaurar todos os bens do seu pai, da sua família, e você vai sentar na mesa comigo todos os dias da sua vida, e comer pão comigo. E ele fala assim, eu até vou pegar o trecho que ele fala, e ele fala assim, em 2 Samuel 9, 7, 8, e ele fala assim para Davi: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? É forte. A gente vai na reunião das igrejas aliançadas e o Haroldo, ele fala assim: a gente não presta, né, pastor? A gente não vale nada. Se não fosse a graça, a misericórdia de Deus, às vezes a gente está aqui, ele fala assim, está lá naquele ambiente de louvor maravilhoso, ele fala assim: às vezes vocês estão aqui, vocês estão pensando em coisas nada a ver,
Vocês estão pensando em maldade. Se não fosse a graça imerecida de Deus, meus irmãos, mas nós temos acesso a essa graça. Jesus nos convida pelo seu sangue a sentar à mesa mesmo sem merecer. Como a gente pode recusar isso, irmãos? Não tem como recusar isso. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. E Ele nos convida, irmãos, Ele nos convida. Isaías 55 fala o convite da graça. Eu queria ler com vocês Isaías 55, do 1 ao 3. Isaías 55, do 1 ao 3. Que convite maravilhoso, Jesus. Que convite maravilhoso. Nós te agradecemos, Jesus, por esse convite. Nós te agradecemos por esse convite, Jesus. Aleluia. Isaías 55, do 1 ao 3, ele diz assim: Ah, todos vós, os que têm sede, vinde às águas. E vós, os que não têm dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Amém, irmãos? Esse é o convite da graça. Eu não tenho nada que oferecer, mas eu posso me achegar e comer nessa mesa. Que maravilhoso, amém? Esse é um lugar onde todos que têm sede, todos os que têm fome, pode se achegar, porque nessa mesa existe fartura. Todos os que têm sede. Aleluia. Te amamos, Jesus. Todos os que têm sede, os que fracos são. Todos os que têm sede, todos que têm sede, os que fracos são, venham à mesa, irmãos, venham à fonte. Existe um lugar de provisão, e esse lugar se chama mesa de comunhão, se chama igreja. A dor e a tristeza nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Amém, irmãos? Vamos dizer sim a esse convite. Eis-nos aqui, Jesus. Vamos dizer sim a esse convite, irmãos. Vamos dizer sim a esse convite. Vem, Senhor Jesus. A palavra diz que a igreja de Atos perseverava na comunhão, no partir do pão. Eles perseveravam. Eles perseveravam, irmãos, porque não é fácil. Eles perseveravam
Porque tinha muitas outras coisas que eles queriam fazer, mas eles estavam na mesa e no partir do pão, de casa em casa. E hoje em dia a gente tem muita coisa para fazer da nossa solidão ficar agradável em casa. Hoje em dia tudo coopera para você ficar confortável na sua solidão dentro de casa. Você tem milhares de coisas para te entreter na sua solidão todos os dias em casa. Você tem milhares de streaming, muita coisa para você ficar em casa sentado, curtindo a sua solidão. Porque esse é o sistema dessa era. E quem quebra esse sistema chama-se igreja. Jesus quebra essa mentalidade dessa época com casa em casa. Amém? Paulo ele fala aos Efésios para a gente se esforçar para preservar a unidade da fé. Existe um esforço. Existe um esforço. Amém, irmãos? Vamos dizer sim a esse convite. Quem está fraco, quem está com fome, quem está sobrecarregado, existe uma mesa. Existe uma mesa que tem tudo o que você realmente precisa. Existe uma mesa. Vamos colocar de pé, amém? Dos que têm sede, os que fracos, venham à fonte, emergiu teu povo. É isso. Nesse lugar a dor e a tristeza vai embora. Meu irmão, nós iremos presenciar e desfrutar de momentos maravilhosos no momento de comunhão. Nós iremos presenciar perdão, cura nessas mesas. Todos que têm sede venham, todos os que têm fome, todos que são pobres, cegos e nu, existe um convite. Venham à fonte. Giro teu coração, a dor e a tristeza vão embora, lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração, cantamos vem Senhor. Há uma mesa preparada, há um banquete preparado, igreja. Eu digo sim, eu não ficarei de fora dessa mesa, eu não ficarei de fora desse banquete. Todas as desculpas cairão por terra. Todas as desculpas cairão por terra. Eu participarei da mesa. Eu participarei desse banquete. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que as desculpas caiam por terra. Porque não há nada mais precioso do que esse convite. Não há nada mais precioso do que a mesa que o Senhor nos prepara. Não há nada mais precioso, Jesus. O Espírito da comunhão, o Espírito da comunhão. Santo Espírito, Santo Espírito, vem. Santo Espírito, aleluia. Santo Espírito, vem.
dor e a tristeza, lavada será as ondas do amor de Deus, profundas no coração. Irmãos, até quando daremos desculpas para não se assentar à mesa de Jesus? E como o Kleber disse, a mesa de Jesus tem pessoas, tem a família. O texto aqui ele fala, né, que ele pede que o servo vá e peça e traga os mancos aleijados. Está falando dos gentios, está falando da gente. Enquanto os religiosos rejeitaram, né? Os religiosos sempre têm desculpa. Mas ele diz, vá e traga os mancos, traga os aleijados. E o interessante no texto é que ele diz no verso 23. O servo diz que o Senhor, ele fez o que o Senhor ordenou e ainda há lugar. Aí o verso 23 diz assim, então o Senhor disse ao seu servo, vá pelos caminhos e obrigue. A palavra aqui, obrigar, não é da questão de que force, mas é exortar. Exorte as pessoas, que é o que a gente está cantando. É o que Deus, eu estou dizendo, a gente não está dizendo que Deus está se curvando à nossa necessidade, implorando que a gente vá para Ele. Mas o que Jesus quer dizer é, vá e exorte eles. Porque eles vão ter desculpa. Porque eles vão dizer que não são ninguém, que não são nada. E o que Jesus está falando ao servo? Vai e diga para eles, exorte, pressione eles. No sentido positivo. Dizendo, tem lugar para você lá. Você não é o que você pensa, né? Não se diminua. É essa ideia que Jesus quer passar para aqueles que talvez se sentiriam ninguém, nada. Então, irmãos, nós temos que ser gratos pela graça de Deus de ter alcançado a gente. E a gente não dá para viver uma vida de desculpa. Porque Ele nos alcançou, Ele nos exortou, Ele nos pressionou, dizendo, você é meu, você é minha, você pertence a mim, pela graça nós somos alcançados. E não dá para viver uma vida de desculpa. Ele está dizendo que pessoas rejeitaram o seu convite, e pela graça Ele convida a gente, e agora a gente vai viver uma vida de desculpa? Sem merecer Ele nos convidou, sem merecer Ele nos trouxe para a mesa, sem merecer a gente está sentado com Ele, agora a gente vai viver desculpa para não estar sentado com Ele? É assim? Nós precisamos entender essa graça que nos foi revelada e parar de viver uma vida de desculpa e dizendo, Senhor, olha, eu tenho tanta coisa para fazer, não dá para estar sentado na sua mesa não. Nós somos salvos pela graça, alcançados pela graça. Temos que parar de viver uma vida de desculpa e estar disponível a Ele para sempre, todo sempre. Ele é prioridade. A mesa de Jesus é prioridade. Eu falei ontem na ceia. A ceia é o principal culto da igreja. Porque é na ceia que Ele diz, fazei isso em memória de mim. E a igreja, muita igreja, tem muitos irmãos, não, eu digo no geral, não valorizam mais a ceia. Deixam de estar na mesa, porque querem estar aonde quer. Não, Jesus diz, é na mesa que vocês vão fazer memorial a mim. É na mesa que eu vou ser honrado, é na mesa. Que as nossas desculpas hoje vão embora, desapareça da nossa vida. E que a mesa ao qual Ele nos convidou e nos chamou, seja sempre em primeiro lugar na nossa vida. Amém, irmãos? Senhor, nós somos gratos a Ti por essa palavra. E nós aqui fazemos uma aliança contigo, Jesus. Porque pela graça nós somos alcançados, sem mérito algum. Pelo Teu Espírito nós somos exortados, pressionados pela graça, convencidos a estar na Sua mesa, sem merecer. Nós éramos um Zé Ninguém, não éramos nada. Nós éramos como esses, aleijados, pobres, mancos, mas pela graça o Senhor nos trouxe para a sua mesa, e agora nós não podemos mais viver uma vida de desculpa, Jesus. Nós pedimos perdão por tantas vezes ter arrumado desculpa para não estar na sua mesa, para não nos reunirmos uns com os outros como família da fé. Tira, Senhor, tudo aquilo da nossa vida que está nos impedindo de estar assentado nessa mesa.
Tira de nós as desculpas, Senhor. Remove das nossas vidas os ídolos, os deuses que nós priorizamos. Que o Senhor seja priorizado. Que o Senhor seja o primeiro na nossa vida. Nada vai tirar, Senhor, a mim, aos meus irmãos dessa mesa, ao qual pela graça nós estamos sentados. Muito obrigado, Jesus, por nos convidar a estar nessa mesa, por nos convencer pelo Teu Espírito a estar nessa mesa. Nós não vamos mais viver uma vida de desculpas. Não seremos como os religiosos. Não seremos como esses homens se desculpando. Chega de desculpas, Senhor Jesus. Estaremos à sua mesa, à sua disposição. Estaremos à mesa com os nossos irmãos, honrando o Senhor e servindo a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Sairemos. Faça uma aliança com teu Senhor, ao qual te chamou pela graça, a nunca mais se levantar nessa mesa, a nunca mais deixar de estar nessa mesa, de ter um relacionamento com Ele, uma intimidade com Ele. Nunca mais, irmão, arrume desculpas ao seu Senhor, porque Ele te chamou pela graça, te deu o privilégio de estar nessa mesa. Que seja assim os nossos dias, os nossos anos, até que Ele venha. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça o rosto sobre ti, amado irmão e amada irmã. E que Ele te dê a paz. E que Ele te convença das suas desculpas a sempre estar em sua mesa. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.